Vem até o... Nossa, o que eu tô falando? O que eu tô falando? Meu Deus. Eu acho que não é nenhuma novidade que o Coringa e o Batman, ele tem esse amor um com o outro, né? Uma espécie de amor, um vive pelo outro, e isso vai ser retratado novamente em um outro quadrinho chamado Batman Europa, que foi uma mistura, uma coisa muito difícil esse quadrinho ter sido publicado, para começo de conversa. Acontece que há mais de 10 anos atrás, lá em 2004, a DC havia anunciado o Batman Europa, que era uma ideia do Jim Lee, com o Batman meio que numa road trip assim, só que pela Europa, com ele passando por várias cidades lá da Europa, e só depois de 10 anos esse quadrinho saiu, e eu peguei essa versão aqui em inglês, que ainda não foi publicada no Brasil, que é o compilado com as 4 edições da minissérie aqui, nesse encadernado que segue os mesmos padrões dos encadernados dos 952 da DC, ou seja, ele tem essa sobrecapa, e ele é todo preto assim, bonitão. Cara, eu acho esse tratamento lindíssimo, e tem só um baixo relevo com o título aqui, e na lateral a mesma coisa. A história do Batman Europa é feita pelo Brian Azzarello e o Matteo Casali, que eu acho que é esse o nome dele, e a arte é feita por 4 artistas, sendo um deles o Jim Lee, o Giuseppe Camuncoli, entre outros, e acho que a arte combina muito com o tom da história. Eu vou explicar o porquê. Acontece que na história nós temos o Batman e o Coringa. Só que não vai ser aquela história clichêzona de sempre, onde o Batman tá enfrentando o Coringa e tudo mais. Não, o ponto é que o Coringa vai ser um sidekick do Batman nessa história. E isso aí já abre um leque de possibilidades infinitas que podem ser muito legais. Acontece que isso nunca não chega a acontecer na história. O Batman, ele tá infectado com um vírus. Ele descobre que ele tá infectado com um vírus, e o Coringa também tá infectado com um vírus. E os dois vão ter que trabalhar juntos lá na Europa, ou seja, eles vão passar por vários países, assim, várias cidades da Europa, como por exemplo Paris, como por exemplo Roma, pra descobrir um antídoto por esse vírus que está nos dois, né? A premissa dos dois estarem infectados, assim, acho que não é nenhuma uma ideia muito original. Acontece que o desenvolvimento dele é muito interessante, né? E a arte, cada edição é feita por um artista diferente e vai acompanhando um pouco da loucura. Por quê? O que acontece é que o vírus vai mexendo com um pouco do psicológico dos dois personagens. Se o Coringa já é insano, ele vai ficando um pouquinho mais insano. Mas acho que o personagem que mais é infectado, assim, que mais sofre com essas mudanças é o próprio Bruce, né? O próprio Batman. E a arte vai demonstrando isso de uma forma, assim, meio que, bom, forte. De uma maneira forte. Porque na edição 3, por exemplo, é muito alucinante. As artes são muito escuras e tudo mais. Além disso, a arte conversa muito bem com as cidades em questão em que tá acontecendo a determinada edição. Tem uma edição que a arte lembra muito, inclusive, a arte do Dave McQueen, sobre a loucura. Não sei se você lembra do Asilo Arkham, eles falam muito sobre a loucura. O Coringa no Asilo Arkham é muito dessa... tem muito da loucura visual. Parece que o Dave McQueen deu isso daí, mas enfim, voltando pro Batman Europa. Outro paralelo que é legal no roteiro dessa história é a cidade conversando com a história em si, com o roteiro da história, porque a cidade tem muito a dizer sobre o que os personagens vão passar ali naquele momento. E eu vou falar pra vocês, é realmente legal ver o Batman trabalhando com o Coringa, um do lado do outro, como se fosse sidekicks mesmo. Eu achei isso bem legal, interessante e diferente até, só que o final, a resolução da história em si, o mistério de saber quem foi que colocou quem foi que colocou o vírus neles ali, é uma resolução fraca. Eu achei que eu esperava mais. O background, o porquê deles estarem, deles conseguirem a cura e tudo mais, isso eu achei legal, só que isso aí já foi muito melhor trabalhado em diversas outras histórias. Mas eu digo que a resolução com o vilão principal que tá manipulando os dois ali, isso sim é fraco, mas a discussão toda do Batman com o Coringa, essa ideia de que um precisa do outro já foi discutido, e é uma coisa que é sempre batida nos quadrinhos. Aqui eu gostei porque a gente tira os dois personagens da zona de conforto, principalmente porque eles tiram eles de Gotham. Então a passagem em Paris, por exemplo, é muito boa, e a arte é muito alucinante. Talvez seja a minha edição favorita até das 4 que estão aqui dentro. E a última é a que mais decepciona, assim, porque é a resolução final, e tipo assim, ao mesmo tempo que é fraco, consegue ainda ser bom. Então eu acabei achando que Batman Europa é uma leitura interessante. Não é a melhor história do Batman, tá longe de ser, mas é um conto contido, uma história contida, que é uma minissérie fora do cânone, que funciona muito
bem. Então, apesar dela não ser a melhor história de todas, eu daria uma nota 6,5, 7 de 10. Não é a melhor história do Batman, tá longe de ser, não é uma história nem ao menos marcante, mas pra quem quer um pouquinho mais do personagem fora da zona de conforto, junto com o Coringa e com um trabalho de arte interessante, eu acho que essa história cairá muito bem pra esse tipo de público. Então eu deixarei o link aí embaixo pra você comprar e você aproveitar para ver se você gosta de Batman Europa. E se você já leu, comenta aí embaixo também. Eu agradeço a sua companhia, muito obrigado por assistir até agora e tchau! Hey, that's pretty good.